Pagamos o preço até os dias de hoje. Mas como na semana atrasada eu fiquei de finalizar o slide, eu quero dizer aos irmãos, já escreveram? Precisamos fazer o ato profético. Os irmãos precisam escrever as experiências vividas pela fala, né? As situações que acontecem, as coisas que muitas vezes nós dizemos e que se tornam como sentença na nossa vida, certo? Nós vamos falar muito sobre isso hoje também. Os irmãos precisam preencher, né, essa lista, escrever de verdade as coisas que têm acontecido, porque nós vamos trabalhar em cima disso. O ensino sobre a língua é justamente para nos trazer cura. É uma palavra de ensino com prática. E a prática tem que estar na nossa vida como testemunho. Quem aqui tem um testemunho relacionado ao que nós estamos aprendendo há 3 terça-feira? Luana tem, eu tenho, Yara tem. De situações em que você vai falar alguma coisa e o Espírito lhe traz aquele alerta. Epa, isso aqui é maledicência. Por quê? Porque nós já estamos, o nosso espírito, recriado pelo Espírito de Deus, já nos alerta de que aquilo ali não é certo. Então nós aqui não somos mais inocentes com relação à maledicência. Nós aqui não temos mais desculpas em dizer eu não sei, eu não aprendi, eu não compreendo. E o valor do ensino está na nossa prática. Por que vocês acham que Deus chamou Adão? Deus já sabia que Adão tinha errado. Mas Deus precisa ver em nós a atitude, ou de quem errou, ou de quem acertou. Deus, ele quer ver isso em nós. Deus, ele espera isso de nós. Então, se nós estamos sendo expostos a esse conhecimento da palavra de Deus, é porque Deus quer colocar isso na nossa prática, na vida cristã diária. Isso aí vai ser, nós vamos carregar isso para a nossa vida até o arrebatamento. Amém? Eu vivi uma experiência essa semana. Eu vou pedir à irmã Yara que se prepare, porque ela vai falar algo sobre um livro que eu emprestei a ela, que é relacionado à língua. No final também, Luana vai falar outro trecho de outro livro que está divertindo sobre a maledicência. E nós vamos falar sobre o poder da língua novamente, certo? Eu fiz um encaminhamento para meu tio receber um benefício, que era bastante improvável, né? E dentro dessa improbabilidade, ainda existia a dúvida de que eu estava fazendo o que era certo. E um dia um momento, eu quis perder a paciência, quis dizer algumas coisas a ele. E o Espírito disse, você está falando sobre maledicência. E o que sair da sua boca, aqui agora, vai ser sentença sobre a vida dele. Preste bem atenção se você vai falar. E aí eu me calei. E isso foi início de agosto. Não, final de agosto, início de setembro. Eu acredito que os irmãos aqui, quem lida com questões de benefício, de INSS, de previdência, não acredita que alguém possa receber um benefício em menos de um mês. Nós demos entrada nesse documento no início, entre os dias 5, acho que depois do feriado, de 7 de setembro. Hoje é quanto? Pronto. Aí, quando foi ontem, eu vim aqui na igreja entregar um jejum, e aí o Espírito me levava a falar sobre isso, a orar sobre isso, porque o que ele disse da dúvida mexeu comigo. E eu quis rebater e o Espírito mandou que eu me calasse. E ontem eu orando, entreguei o compromisso com Deus, orando e tal e tal. E aí hoje de manhã eu tive vontade de perguntar à doutora assim. Eu disse, doutora, me diga uma coisa. Para esse tempo aí,
Vai ser de quanto tempo para ele receber essa resposta, ou positiva ou negativa? Ela disse, irmã, bote aí na casa dos seus 60 dias. Porque tem o analista físico e tem o robô que é analista também. Aí eu brinquei com ela e falei assim, pois, eu fiz um desafio com Deus ontem e o anjo vai movimentar esse robô. Não vai nem movimentar o analista. Eu quero que ele movimente esse robô. E agora pela tarde ela me ligou dizendo que o benefício dele saiu. Que ele já vai receber dia 10 de outubro. Imaginem aí, se eu abro a minha boca diante do que ele disse para mim e sentencio ele. Porque o que Satanás queria era isso. O diálogo cheio de veneno. A Bíblia não relaciona o diálogo da serpente com veneno. O veneno que quis colocar da dúvida. Não foi assim que Satanás fez com Eva? Ele está dizendo que você vai morrer? Você não vai morrer, não. Eu não estou acreditando. E eu querendo dizer um bocado de coisa. Você não está acreditando por causa disso e disso. E aí o Espírito se cala. Aprenda o momento de falar e o que falar. E quantos de nós estamos sentenciados pelo que sai da nossa boca? Precisamos quebrar isso, irmãos. Precisamos quebrar aquilo que dizemos que não faz parte do contexto de Deus para nós. Ao seu olhar, ao olhar do outro, pode ser uma bobagem. Mas aquilo ali está preso aos mundos espirituais como uma acusação. Porque eu digo que sou salvo e alguém duvida da minha salvação e eu passo a duvidar também. Então eu estou à beira de me perder. Por quê? Porque a dúvida entrou dentro do meu coração. E eu respondi aquela dúvida com dúvida também. Não foi com certeza de fé. Então precisamos entender que a nossa fala, ela é que vai movimentar o mundo espiritual ao meu favor e ao seu favor. A favor da sua casa, a favor da sua família. Ou contra a sua casa, ou contra você. O diálogo de Jesus com a mulher no poço foi para quê? Trazer a cura. Se não houvesse aquele reconhecimento através da fala, na hora certa, no momento certo, na presença da pessoa certa, não iria trazer a cura. E nós cantamos hoje, que estamos em Samaria, né? Esperando o fogo descer, não foi assim que Yara cantou? Não estamos aqui esperando o poder de Deus? E quantos de nós estamos clamando por esse poder? Quanto que tem saído da nossa boca o anseio por esse poder? Precisamos declarar aquilo que queremos da parte de Deus. E esse é o grande segredo. E nós muitas vezes preferimos reverberar as mentiras do diabo do que a verdade da palavra de Deus. E nós vamos viver essa grande guerra até o arrebatamento. Só que com uma condição. Ou da nossa boca sai bênção, ou da nossa boca sai maldição. Meio termo, diante da palavra de Deus, não dá. Meio termo, diante do contexto de Deus, não dá. O próprio Jesus declarou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quis dizer o quê? Em mim não há mentira. Em mim não há engano. E quem andar comigo vai precisar andar na verdade. Vai precisar acreditar nessa verdade.
Então precisamos começar a amadurecer a nossa mente com relação a essas verdades da palavra de Deus. Não estamos mais aqui na condição de meninos na fé. Em alguns momentos nos comportamos como tal, né? Mas não é isso que o Espírito de Deus quer de nós para esse tempo. Nos quer como homens e mulheres maduros na presença de Deus. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã Yara. Ela vai relatar uma experiência e o que ela tem absorvido através do livro chamado Lashon Hará, que é amar. Prestem atenção, amados. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu confesso que, se a gente ler várias vezes esse livro, vai ter 1 milhão de orientações aqui de Deus. Não sei se Néa enxerga dessa mesma forma, mas eu creio que sim, né? Toda vez que a gente voltar para ler o mesmo capítulo, a gente aprende outra coisa. Lê de novo, aprende outra coisa, lê e aprende outra coisa. E são experiências riquíssimas, ao qual Deus me fez despertar em muitas coisas, muitas mesmo, que eu quero muito compartilhar com a igreja. Eu fiz muitas anotações, mas eu vou passar as que mais tocaram verdadeiramente assim em mim, profundamente. E algo que o próprio Espírito Santo me revelou através da palavra dele, quando eu falei ao Senhor para falar comigo. E eu quero compartilhar essa experiência com a igreja, que tá, se a irmã puder colocar aí Mateus, capítulo 12, versículo 36. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. A língua, ela tem um poder de vida e de morte. Muitas das vezes a gente se pega muito na questão terrena, sobre o poder da palavra. Só que o Espírito Santo de Deus me fez encontrar essa palavra, a qual se eu li, eu não tinha prestado atenção. Mas como estamos estudando sobre isso, e eu tenho aprendido que através da palavra de Deus, que nós expulsamos o mal da nossa vida. Porque, querendo ou não, está no instinto do homem fazer aquilo que desagrada a Deus. E isso vem desde lá, do jardim, quando a irmã ministrou. E a qual diz assim: mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 37. Porque tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Então a palavra ela é importantíssima, aquilo que sai da nossa boca. Porque no dia do juízo final, nós vamos dar conta de cada uma delas. E no grande dia, o próprio Deus há de cobrar de nós, porque não somos desconhecedores. Porque estamos aqui, Deus tem usado a serva, tem usado nossa pastora também, para nos revelar o que podemos e não podemos falar. E temos o próprio Espírito Santo também que nos conduz a isso. Então, o nosso próprio Deus, no grande dia, ele vai nos cobrar. Tá ali, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. No dia do juízo final. E essa foi uma experiência que eu tive particular com Deus, a qual mexeu muito comigo e me fez despertar mais ainda com a minha boquinha. Aleluia, Jesus. Uma das experiências que eu observei é que Isaías, ele compreendia o peso das palavras. Ou seja, quando ele, naquele momento ali onde a missionária trouxe nas outras aulas sobre Isaías, ou seja, ele estava no meio de um povo de lábios impuros, ao qual ele também se considerava de lábios impuros. Então ele tinha consciência do peso das palavras. Amém. E algumas coisas também que eu anotei. O desejo do pecado está no coração. Então, trate primeiramente o coração. Porque a origem do pecado, principalmente, vem do coração. Às vezes a gente acha que a carne está associada só ao desejo. Mas a carne, ela principalmente vem pelo desejo do coração. Então, a raiz, a origem está no coração. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Lucas 6,45. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações e os homicídios. Sai do coração. Glória a Deus. E também no livro eu aprendi que Deus ele fez formas até de nos alertar.
A partir do momento que nós temos os olhos, para a gente não pecar com os olhos também, porque o livro também fala sobre essa questão da maledicência também, que a gente não fala, mas a gente expressa, porque está dentro de nós. Então, traz sobre a pálpebra, é uma forma de fechar os nossos olhos para não errarmos. O ouvido, temos a nossa mão para poder tapar e ter muito cuidado no que se ouve, porque também podemos praticar o lashon hará, a maledicência, pelo ouvir. E a boca, temos os nossos dentes, ao qual trava a nossa língua. Glória a Deus. E água também. Louvado seja Deus. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usar comerão do seu fruto. Provérbios 18, 31. Fala também sobre a questão de confessar quando erramos, quando falhamos. Agora, precisamos ter cuidado, porque muitas das vezes, ao confessar, isso não está no livro não, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe. Às vezes, quando a gente fala mal de alguém, se a gente chegar até aquela pessoa e às vezes até se confessar a ela, talvez a gente gere algo ruim no coração daquela pessoa. Então, até ao pedir perdão, ao se confessar, a gente tem que pedir sabedoria ao Senhor. Yara, deixa eu lhe interromper aqui um pouquinho. Você tocou em um assunto importante com relação ao confessar. Quando acontece que nós falamos mal de alguém, ou que nós criticamos a postura de alguém, ou que nós nos colocamos como oposição a alguém, eu estou falando relacionado à casa de Deus. E que nós precisamos gerar o perdão em nós, primeiro diante de Deus, daquilo que falamos, o reconhecimento de que eu errei com Yara. Eu julguei Yara. Eu achei que Yara era uma pessoa. E hoje o convívio me fez ver que Yara não é aquela pessoa que eu imaginei pelo meu julgamento. Talvez eu não tenha a necessidade de chegar para Yara e dizer assim, Yara, eu não ia com a sua cara. Hoje eu estou vendo que você é alguém diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vou orar e Deus traz para mim que essa atitude foi uma atitude julgadora, eu vou me retratar diante de Deus e vou pedir perdão a Ele. O perdão vai ser dado para mim como pleno, porque o perdão de Deus ele é completo. E vou seguir a minha caminhada aprendendo que eu não posso julgar pela aparência. Ali, tanto eu vivi uma experiência, como eu tomei uma lição para mim. E talvez, se eu fosse chegar para a Yara e disser isso, ela não está preparada, não entende essa linguagem. E aí ela, mas quer dizer que Néa ficou o tempo todo me julgando aqui? Era por isso que ela me olhava diferente. Era por isso que quando eu me aproximava, ela, oi. Então, o inimigo, ele pode trabalhar em cima disso. Que aí já vai ser a maledicência da parte dela. E isso, amados, isso é sério e isso acontece. Nós não estamos aqui para ser hipócritas. Nós fazemos isso. Isso é prática nossa, porque é da carne. A gente tem tendência a julgar pela aparência. A gente tem essa tendência. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Isso aqui é sério. Isso aqui é ensinamento. Isso aqui é o Espírito dizendo como Ele quer que seja a nossa conduta como crentes. Não estou dizendo que a partir de amanhã ninguém faz mais isso. Não, irmãos. É prática. Estão aqui vários motoristas e pilotos para dirigir como Renata dirige hoje. Foi assim fácil, irmã? Rápido. Piscar de olhos, como os coach diz. No estralar de dedo, já pegou o volante e já saiu. É prática. O evangelho é prática, amados. Isso aqui, Deus, eu sei que eu não posso fazer. Fiz de novo, Senhor, mas eu sei que eu não posso fazer. Deus, eu vou me consagrar, porque isso aqui vai acabar em minha vida. Eu não aceito isso aqui. Eu julguei minha pastora. Deus, eu não posso aceitar isso em mim. Essa condição na minha vida está errada. E isso eu não preciso compartilhar com ninguém, não.
O próprio Espírito traz para mim. O próprio Espírito me adverte. Porque nós estamos aqui em família. E a pretensão de Deus é arrebatar todos. Não é ficar ninguém aqui nos bancos dessa igreja. Quando a trombeta tocar, alguém pode dizer amém? A intenção do Espírito é essa. Só que a carne, como bem Ara diz, puxa. A inclinação dela é essa mesmo. É o julgar, é o pensar mal. Nós fazemos isso. Por isso que Deus nos colocou aqui na condição de imperfeitos, buscando de Deus ser melhor a cada dia. Ninguém está numa posição colocada por Deus porque é o bom e nem o perfeito. Nós estamos numa grande escola. E já diz esse livro que Luana vai ler no final, que nós precisamos entrar numa escola chamada aquebrantamento. E aquebrantamento trata disso, Jéssica. Trata de eu reconhecer em mim as minhas fragilidades. Não é olhar, apontar e dizer, olha, eu sei todas as fragilidades de Jéssica. E as minhas estão onde? Escondidas? Dentro de minha carinha sorridente? E as minhas? Eu preciso tratar as minhas para poder eu lhe ajudar nas suas, se você me permitir. É isso que nós estamos fazendo aqui. Pode continuar. Pegando esse gancho aqui do julgar pela aparência, eu me recordei agora, veio à minha memória algo que aconteceu comigo há muitos e muitos anos, quando eu tinha cerca de 20 e poucos anos. Uma certa feita, onde eu congregava, já estava na gestação, parece que da minha última filha, minha filha caçula, não, eu já tinha essa filha caçula, e uma senhora da igreja onde eu congregava, numa certa posição, já era uma senhora de netos, já tinha filhos adultos, já tinha netos, tá? E um dia ela chegou para mim, irmãos, olhe bem essa questão do julgar e o falar, né? O julgamento que a pessoa fez e o que ela fala para outra pessoa pode causar uma grande ferida, né? Ela chegou para mim de um nada, ela falou assim, Aurelina, eu não te suportava. Ela falou para mim. E aquilo, eu tomei um choque com aquilo, né? Eu não ia com a sua cara. E muita gente aqui dentro da igreja também não vai com a sua cara e não gosta de você, não lhe suporta. E eu disse, mas por quê? Porque todo mundo lhe acha com a cara de abestalhada. Eu digo, mas por quê? Porque o seu marido é assim, 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 e você fica parindo dele. A palavra foi esta. Você fica parindo dele. E por isso que muitas pessoas aqui não me chamam para fazer a faxina, porque acha que você é porque acha você abestalhada, idiota. Isto era a recepção que eu tinha, mas estou aqui firme com o Senhor. Hoje, irmão, você não pode nem piscar para o outro irmão, que ele já está magoado, revoltado e falando um monte de bobagem. Tá? E Deus sabe a provação que eu vivia. Deus sabe a minha situação que eu vivia, porque meu marido ainda não era convertido quando me julgava dessa forma. Só que quando ela me falou isto, ele já era convertido. E eu estava para sair dessa igreja para congregar na outra, porque meu esposo não queria ficar lá. Até mesmo por algo que ele passou logo de chegada. Então, ele não queria continuar nessa igreja. Tá? Eu tinha mais de 11 anos ali. Aí, eu fui entender o porquê de várias situações, de como as pessoas me tratavam, como ela tratava meus filhos. Aí, às vezes, falava que ia me chamar para fazer faxina. Aí, juntava as mulheres. Vai chamar quem? Logo aquela? Aquela? Ah, logo quem? Ela? Fazer faxina na sua casa? Era bem assim, quero vê-la aí. Sabe o que aconteceu com isso, irmãos? Passou alguns dias, eu saí da igreja, tal, fui para outra, tal. Passou algum tempo, quando eu já estava em São Paulo, foi um filho desta irmã pregar na Igreja Batista do Parque Capuava, onde nós congregávamos.
E fiquei sabendo que era ele, eu fiquei sem acreditar. Ele estava em outra região, estava em Ribeirão Pira, apacentando um rebanho, um homem de Deus, né? E aí, quando terminou o culto, aí levei ele até a minha casa, né? Porque era daqui, da cidade, fiquei muito feliz. E ele passou a conversar comigo, me dizendo que a mãe dele tinha virado prostituta. Vocês estão entendendo, irmãos? Como isso é tão grave, como isso é tão danoso. Porque as pessoas, elas falam coisas absurdas e elas são injustas no seu julgamento, né? Nos seus comentários, nas atitudes. E aquilo que a pessoa faz, infelizmente, né? Torna determinadas coisas assim, que o diabo fez isso daí. Eu era casada, sou casada, né? Se eu estava no quarto filho ou não, é do meu marido. E eu tenho que ser julgada por conta disso? Né? Ser taxada de uma pessoa ruim. Eu achar você com a cara de abestalhada. Esses termos que se usa por aqui, isso é terrível. Mas aquilo entrou um sentimento tão ruim dentro de mim, sabe? De eu saber que minhas irmãs não gostavam de mim, porque eu era abestalhada, porque eu ficava parindo. Olha que termos, né? Muito grotesco, muito horrível. E vocês vão ver, esta mulher, irmãos, ficou de fazer dó. Ela andava pela rua da cidade com aquelas roupas de prostituta, roupa meio de prostituta mesmo, com aquele shortinho por aqui, com a bolsinha na mão. Ela veio se reconciliar na beira da morte. E o filho, só que o filho nunca ficou sabendo disso. Ele falou para mim, chorando, um pastor bem-sucedido, disse, pastora, ou disse assim, irmã, ore por minha mãe. A minha mãe virou uma prostituta. Nessa época, ela já era uma senhora aí de seus quase 50 anos. Quase 50 anos, tá? E depois dessa idade, a senhora de boa aparência, simpática, né? Tinha vários filhos, bem-sucedido, tudo. E casada, ela é casada, tá? Casada, o marido dela é da outra igreja, eu fui congregar, e ela era dessa igreja aí. Uma senhora bem posicionada, morava próximo da igreja, de muita credibilidade na igreja, entendeu? E se tornou isto. Então, dá para vocês compreender a palavra lançada contra mim e aquilo que aconteceu com ela. Eu fiquei triste, mas fiquei na minha, sossegada, tranquila. E, infelizmente, né, o diabo fez isso com ela. E nessa época, não foi só ela, mas algumas também, né, infelizmente, caiu nessa, diga assim, desgraça, né? Que isso é uma desgraça. Uma pessoa com tantos anos de crente. Isso aqui, irmão, é um testemunho, é algo assim, para que isso sirva de alerta, né? Que de acordo com o que nós falamos e praticamos, infelizmente, poderemos abrir uma legalidade. E o diabo vir, né? E destruir nossas vidas. Porque o que é que percebe, irmãos? Há uma, diga assim, vício. Isso vira um vício. Vício. De se falar tudo o que se quer e que se pensa acerca de outra pessoa. Então, a pessoa não se preocupa com o nome da outra. Ela não se preocupa com a imagem da outra. Ela não se preocupa. Sei que eu entendo que servo de Deus é diferente. Nós temos que ser diferente. Interessante que as pessoas fazem determinadas coisas e seguem a vida normal como que nada aconteceu, né? Eu sei o que eu passei durante toda a minha vida, todo o tempo do ministério, né? Aqui na cidade, só Deus e eu sei. Só Deus e o pastor sabia os danos que nós sofremos aqui nessa cidade. Mas sempre nós colocamos na mão de Deus. Foram coisas muito graves, levantadas no próprio rebanho, né? Coisas muito graves. Mas aonde eles estão hoje? Né? Aonde estão eles? Aonde estão? Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Que Deus tenha compaixão e transforme, porque
são coisas graves, que as pessoas estão achando que não é nada. É simples assim. Se julgar, olhar, deduzir, falar, afirmar e acha que tudo está certo. Que não tem nada. Só é que o Senhor registra tudo. A partir do momento que a pessoa fala inverdades, só porque ela deduziu, só porque ela pensou, só porque ela olhou, ela sentiu, ela viu, tal. Tá? Porque a maldade já está dentro de si e que ela tem afirmativas muito contundentes, já está muito convicta daquilo e não é aquilo. E ela não se arrependeu daquilo, ela acha que isso é que o Senhor registrou. E é sobre isso que quem está falando ali é Jesus. É sobre essas coisas que está registrado. É sobre isso que Jesus está nos alertando. Toda palavra frívola que foi dita contra, né? Palavra foi dita contra alguém, e que não houver arrependimento, vai haver julgamento, porque até o cabelo da nossa cabeça está contado. Se Jesus faz questão de afirmar que o nosso cabelo está contado, vocês imaginem, irmãos, as palavras, para se comparar, para Jesus fazer uma comparação entre o nosso falar. Entre o nosso falar, né? Então, é muito sério que venhamos ter esse cuidado, porque isso é grave. Eu contei apenas aqui de um exemplo. Mas se eu falar para os irmãos, os vários irmãos que eu já vi, e o fim não foi bom. Pessoas que destruíram, perderam o ministério, pessoas que pagaram com a própria vida, pessoas que perderam filhos, né, pela língua, por causa da... Então, é muito grave, não é colocando um medo, mas é trazendo um alerta, que não é por um acaso que o Senhor nos deu esse sistema para trabalhar. Porque, irmãos, pela língua, você vê pastor perder ministérios. Viu? Você vê pastor perder rebanho. Não esqueça daquilo que eu já falei de um pastor em Minas Gerais que perdeu o ministério por causa de uma latinha de cerveja sem álcool. Tá? Chamaram o filhinho dele para orar, todo mundo, da escola bíblica. Aí, todo mundo pede oração, e o menino, na inocência dele, chegou a falar assim: eu peço oração pelo meu pai, que está tomando cerveja agora. Em Minas Gerais, isso aí. Já faz anos. Aí a igreja... é por isso que ele fazia aquilo. Não era nada de Espírito Santo, era bebida, era cachaça. E para ele se justificar, e não, perdeu um pastor bem-sucedido. Perdeu um ministério por causa de uma latinha de cerveja sem álcool. Por uma criança que falou aqui na inocência... E a igreja, ele perdeu o ministério. Amém. Esses comentários infelizes, né, que são considerados comentários infelizes, a gente precisa chegar ao melindre, que é o constrangimento, que isso também o livro traz, que é o arrependimento. E que o maior sinal de arrependimento é a mudança completa. Quando a gente alcançar esse nível da mudança completa, é aí que verdadeiramente tivemos o arrependimento. E um dos motivos também que nos trouxe a estar aqui nessa condição foi justamente a falta do arrependimento. Porque talvez se Adão ele confessasse naquele momento o arrependimento dele, ele fosse verdadeiro, talvez o próprio Deus mudasse até o percurso de hoje da nossa vida. Mas ele não assumiu a responsabilidade, ele passou a culpa para Eva, Eva passa para a serpente. Talvez um arrependimento naquele momento mudasse a nossa história hoje. Então a gente precisa ter muito cuidado também e sobre deixar de falar a verdade com má intenção. Como assim? Eu vou trazer o exemplo que o livro trouxe. Existia em um lago um tesouro. E algumas pessoas, quando passavam, o rapaz falou: nesse lago tem tesouro. Então as pessoas pulavam para pegar esse tesouro, mas elas não voltavam.
Ou seja, porque o rapaz não disse que naquele lago existiam crocodilos ali. Ele falou que existia o tesouro. Então, a mesma coisa foi o que aconteceu com a serpente. A serpente, ela não mentiu, mas ela deixou de falar a verdade. E isso gerou grandes consequências que nós trazemos até hoje. Até hoje nós trazemos consequências disso. Mas que bom que o próprio Deus, ele está aqui hoje nos instruindo para alcançar a salvação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, é importante a gente também ter esse cuidado. E a experiência que eu vou trazer para finalizar por causa do horário é a seguinte. Muitas das vezes não existe a má intenção. E também seremos cobrados por isso. A gente precisa ter um certo cuidado. Porque precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente medita, quando a gente lê a palavra, quando a gente ora ao Senhor, quando a gente diz ao Senhor, me ajude, me instrua, abra os meus olhos espirituais, ouvidos espirituais, o próprio Espírito Santo, ele se encarrega de trazer a verdade para nós, principalmente por meio da palavra. E a experiência que eu tive foi a seguinte: uma determinada pessoa chegou para mim e fez um comentário, mas não foi um comentário pejorativo, negativo, nem positivo. Foi apenas um comentário. Como assim apenas um comentário? Suponhamos que Néa passou ali na porta. Olha, Néa, eu comento com Jéssica, Néa passou ali na porta. Ou então, Néa estava no restaurante. Eu digo, olha, eu vi Néa no restaurante. Apenas um comentário. Não existiu nenhuma intenção negativa nem positiva. Mas eu vi uma situação no Instagram que estava totalmente divergente desse comentário. E aí eu cheguei para a pessoa e disse assim, você realmente aconteceu isso que você falou? Aí a pessoa, sim. Eu disse, como foi? Foi desse jeito que você me falou? Você ouviu da boca da pessoa falar assim? Aí a pessoa veio e me disse, agora eu estou em dúvida. Ou seja, quando eu questionei, a pessoa disse, agora eu estou em dúvida. Mas se esse comentário chegasse, não existia má intenção nenhuma, mas se chegasse por essa falta de visão, o que é que poderia acontecer? Um grande estrago. Poderia acontecer. Então, o próprio Espírito Santo se encarregou de me trazer experiências e de falar comigo através da palavra de Deus, como eu trouxe ali, e através do estudo desse livro, que, como eu falei e comentei, se eu ler ele, eu acho que 100 vezes, o Espírito Santo vai falar muitas vezes comigo. E eu só tenho somente a engrandecer a Deus, porque agora eu não tenho mais por inocente. O Senhor não me tem por inocente, porque eu tive o conhecimento. Louvado seja o Senhor. E aqui eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Deixa lá, Michele e Mateus, onde Yara leu. Os irmãos estão entendendo como é o processo? Não é uma coisa que nós estamos aqui, não foi um plano bolado por nós, não. Sabe? Não foi algo planejado por nós. Foi algo direcionado pelo Espírito para nos trazer maturidade. Amados, a rede social está cheia disso aí. De mentiras vestidas de pecado mesmo. E a gente lá ovacionando como se aquilo ali fosse certo. E tudo isso é o grande projeto do anticristo. Nós vimos com a política o que aconteceu no país todo. Nós simplesmente colocamos alguém como a solução do mundo. E a solução do mundo está em Deus. A redenção está na mão de Cristo. Não está na mão de alguém de carne, que pode falhar como eu, como você. Então a maledicência nos acompanha. Só que tem um precedente nisso aí. Pode ser palavra ociosa, pode ser palavra mentirosa, pode ser o que for. De tudo isso, nós vamos dar conta. Daquela mal palavra empregada ao meu filho, eu vou dar conta. Daquela mal palavra empregada ao meu líder, eu vou dar conta. E quantas promissórias Satanás tem na mão? Porque ele é acusador. Está lá, ó. Diz que é servo teu. Diz que é serva tua.
Declarou lá na escola bíblica que lhe ama. Aqui as promissórias. Quem já assistiu aquele filme, O Alto da Compadecida, sabe disso. Aquilo ali é a realidade de Satanás como acusador. Ele não deixou de ser acusador. E esse princípio, Adão carregou de imediato. Foi eu não tenho nada a ver com isso. Foi a mulher que o Senhor fez e me deu. Quer dizer, o Senhor errou. O Senhor errou. Foi eu não, estava aqui, ó, de boa. O Senhor inventou de fazer uma mulher e me dar. Nos dias de hoje, traduzindo, foi isso que Adão quis dizer. Eu aqui de boa, eu pedi a alguma mulher? Foi o Senhor que disse que não era bom que eu estivesse só. Já pegou o veneno todo da serpente. E olha que nem bateu papo com ela. Amados, nos dias de hoje, prestes ao arrebatamento, precisamos realmente converter a nossa língua. Porque enquanto as atitudes nossas, a gente está lá dizendo, Deus, o Senhor errou. Né? Eu passo a minha vida toda fazendo o que eu quero, dando uma de rebelde, passo não sei quantos anos sem congregar. Aí eu vou dizer que Deus que está errado. Foi Deus que errou. Me decepciono porque tenho expectativa no homem. Aí foi Deus que errou. Precisamos deixar de ser menino. Encarar a realidade da palavra de Deus. E essa palavra nos chama a atenção por isso. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, ele não diz nem mentira, é toda palavra. Pensada ou não pensada. Que a palavra ociosa é aquela quando eu não estou nem pensando em nada e eu digo. É aquela palavra que não tem a má intenção, mas foi dita. Toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do... Isso me diz e me afirma que no céu tem um anjo escrivão. Então vamos começar a fazer nosso caminho logo de volta? De arrependimento? Né? Vamos fazer esse caminho de volta? Como diz lá em Israel, vamos fazer techuvá, caminho de volta. Quando o povo de Israel pecava, poderia ser quem fosse. Parava todo mundo. Ninguém caminhava até consertar aquele erro. Com Miriam foi assim. Deixa ela lá no isolamento 7 dias, que é para ela aprender que da boca de profetisa não sai porcaria. Foi isso que Deus quis dizer. E Arão, fica esperto. Você é sacerdote. Só não lhe matei por causa do seu peitoral. Foi assim que Deus fez. E conosco vai ser diferente, minha pastora? Não vai. Não vai. Por isso o exercício de escrever, porque são pequenas coisas que nós falamos, que nós pensamos, e não é sobre igreja só, sobre família não, é sobre a vida de forma geral. Até eu, na condição de salvo, o que eu falo a respeito da minha cidade, a respeito do lugar onde eu trabalho, a respeito das autoridades. Um dia eu vi alguém julgar uma outra pessoa porque trabalhava num lugar que servia bebidas alcoólicas. E a pessoa veio me questionar. Mas você acha que isso está certo?
Eu disse, eu não tenho que achar nada. Agora, se você quiser, a gente ora para Deus dar um emprego novo a ele. Custa nada. Não vai nos custar. Vamos dobrar nosso joelho. Vamos fazer uma campanha. Deus é poderoso em qualquer situação. Então ele pode agir nessa. A mão dele não está encolhida. Os ouvidos dele não estão agravados. Então é essa a nossa realidade. Por isso que nós somos um corpo. Então não adianta a gente ler Coríntios todo início de mês, como se fosse qualquer leiturinha qualquer. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Você é digno? Você, Claudiné, é digna de celebrar o meu corpo, que foi partido por vós? Aí está lá eu, todo indiferente com Vanessa. Como é que pode ser tudo corpo? Gente, isso é tão sério que até para ofertar, quantos de nós entregamos ofertas que Deus não recebeu? Porque a gente estava chateado com alguém. E não se arrependeu. E não se retratou e falou, oxe, e a igreja vai rejeitar meu sem conto, é? A igreja aceita, mas Jesus não recebe, não. Isso está na Bíblia. É princípio. E às vezes nós começamos a aprender isso de uma forma totalmente diferente. Eu detestava ler. E um dia, uma de minhas chefes lá da escola falou assim, eu amo ler. Ela lê vários livros. De uma semana ela lê vários livros. Ela lê mesmo. E ela disse, irmã, você não lê? Eu falei, não consigo. Ela olhou para mim assim e falou assim, mas isso é prática, você não lê a Bíblia, não? Eu disse, eu leio a Bíblia, mas eu não leio a Bíblia como aquele livro. Ela disse, pois, eu leio a Bíblia também e leio outros livros também. E aí ela fez uma viagem para uma feira literária e me deu um livro. Só que esse livro não era um livro evangélico. O tema do livro era chamado Boa Sorte. E tinha lá logo uma folha de... um trevo de 3 folhas, né? Sei lá, 4. Alguma coisa assim. A boa sorte. Aí eu pequei logo, né? Quando vi a capa do livro. Pequei logo. Só que o conteúdo daquele livro mostrou para mim a minha condição. Porque no livro traz a história de 2 cavalheiros que queriam alcançar algo que o mago tinha dito a eles, mas um usou de estratégia e o outro só fazia reclamar. O segredo do tesouro estava ali na cara dele, mas ele não conseguia enxergar, porque ele queria tudo na mão, Vanessa. Ele queria todas as informações, com todos os detalhes. E aí ele queria que a árvore tal dissesse a ele onde estava o tesouro e o outro não. O outro chegava e dizia, árvore, você que é tão frondosa, tão bonita, poderia me explicar como eu faço para alcançar tal tesouro? Aí a árvore ia lá e dava uma estratégia. E o cavaleiro ia lá e seguia o outro. Não, porque o mago disse que você sabia, você tem que me dizer tudo. Aí a árvore se chateou e disse, eu não vou lhe dizer nada. E aí ele saía aborrecido e ia embora. Já ia procurar uma outra dica do mago. E ali eu entendi a minha realidade. A realidade da minha vida. Existia muita reclamação para pouca ação. E aí eu entendi que eu precisava mudar o contexto da minha vida para que as coisas acontecessem. E às vezes Deus está lá usando o improvável para lhe mostrar a probabilidade que Ele tem de lhe abençoar.
Os irmãos compreenderam isso? Ele está lá, Tiffany, lá no improvável. Isso aqui totalmente fora. Mas Deus está lá mostrando que o fora é a completude da vontade dele para você. Eu já contei aos irmãos que eu fui questionada quando eu vim para aqui por causa dos usos e costumes. Fui bastante criticada. E eu disse, irmão, depois que eu li a história do livro da Boa Sorte, eu vou reclamar disso aqui? Como diz irmã Nete, trago a saia na mochilinha. Porque a completude de Deus está na improbabilidade mesmo. É naquilo que eu não quero. É naquilo que não me traz satisfação, mas traz satisfação ao Espírito. E Ele vai lá e dá testemunho de nós para Deus. Não é Ele que intercede com gemidos inexprimíveis. Ele está lá dizendo, meu servo Robson está esforçado, Deus. Ouve aquele teu servo. Atende aquele teu servo. Essa é a tarefa do Espírito. Mas quando nós fazemos a tarefa, abrimos mão, ensaiamos ontem muito, né? Sobre abrir mão. E eu estava ali meditando, eu digo, Jesus, ajude, viu? Porque é quando a gente abre a boca aqui cantando, declarando, e não tem nem noção do que está cantando. E eu ali, misericórdia, Jesus. Misericórdia. Tenha misericórdia. Porque nós nos comprometemos, meu irmão, é na hora da adoração. Olha que sai é coisa da boca da gente. Né? É uma declaração de amor. Eu abro mão do meu sonho. Eu abro mão da riqueza. E aí na hora que Deus pede um dedo, acabou o mundo. Deus, mas eu lutei tanto para ter isso, o Senhor agora está pedindo. Amados. Mas a gente não declarou lá, naquele momento de canção, de adoração, que era tudo dele, para ele, por causa dele, que não teríamos nada sem ele. É a realidade, amados. E sai da boca de quem? É da nossa. Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se não é, morreu, pronto, acabou. Não quero mais, Deus me decepcionou, eu não pensei que foi assim. Como é que fica as nossas palavras no dia do juízo? Como é que fica o que saiu da nossa boca nos dias de juízo? Os irmãos bem conhecem a história do pastor que disse que amava ser escravo de Cristo, mas odiava ser pastor. Em menos de 15 dias, o Senhor levou. Já que detesto. Isso não foi longe não, foi perto. Abriu a boca e se sentenciou. Então, amados, vamos nos arrepender. O Espírito vai começar a trazer pequenos detalhes, pequenas coisas que nós falamos, que nos comprometem. Vamos terminar o slide, que já é 15 para as 9, para a gente fazer o encerramento. Na próxima semana, eu vou pedir aos irmãos que tragam. Eu tenho que preparar uma caixinha, né, pastora? Amém. Isso é sinal de que está gerando arrependimento, né? Eu mesmo tenho lá uma carta. E acredito que durante essa semana vai ter mais. E aí a gente vai, ou grampear, ou colar, porque a intenção aqui não é ler nada sobre ninguém. É o ato de escrever é aquilo que o nosso coração deseja diante de Deus. E de que o arrependimento foi gerado. Porque eu só falo daquilo que mexeu comigo. Não é isso? Eu não vou agradecer a irmã Elias sem a irmã Elias me ter feito nada.
Não me deu nenhuma paz do Senhor, vou dizer obrigado? Não. Eu vou falar aquilo que já foi gerado em mim. Eu vou escrever sobre aquilo que foi gerado em mim. Então, os irmãos, não esqueçam, é muito importante. Essa é a prática da nossa atividade aqui. Não levem isso como uma coisa qualquer, porque não é. Sentenças vão ser quebradas. Já falei aqui sobre a mãe, eu acho que eu já contei isso aqui, da manicure que estava fazendo minha unha. E o filho dela entrou pela porta e disse aí, ó, vou lhe dizer a você, né? Ou vai ser metralhado ou eu vou visitar no presídio. E ele morreu no dia do aniversário, todo cravado de bala. E dias antes eu disse a ela, lasque as promissórias. Rasgue as promissórias. Satanás está cheio de promissória na mão. Ah, porque ele fez isso? Ah, porque ele é desse jeito? Olhe como ele é rebelde. Eu disse, você está olhando ele homem. Olhe ele filho. Alguém que não pode ouvir uma palavra dessa da sua boca. E Satanás foi oportunista, foi perverso. E cumpriu o desejo. Com morte para perder a alma. E aí foi desesperador ver essa mãe. Foi uma cena que eu não consigo esquecer. Porque quando ela me viu, passou aquele filme da história das promissórias. Irmão, foi tenebroso demais. Isso não é para causar terror, não. Isso é para causar temor. E tremor diante de Deus. Você sabe o que é isto? Eu acho que eu já li até essa parte, mas vamos ler de novo. A Escritura nos fala sobre uma postura que traz graves consequências. A vida daqueles que a praticam e também dos ouvintes. Esta atitude é conhecida entre nós como a maledicência, ou mesmo como fofoca. Esta atitude é tão mortal que quem a pratica mata mais que um homicida. Está na Bíblia. Pois mata no mínimo 3 pessoas de uma vez. Mata ele mesmo, que pratica a fofoca, mata também o seu ouvinte e mata a pessoa acerca da qual ele está falando. São 3 pessoas envolvidas. A pessoa citada, a que ouve e a que fala. Essas 3 estão na prática. Então, quando alguém vir com a conversa que você já sabe, que é contra a irmã Rita, não, pare. Água na boca, ligeiro. Não é assim, pastor? Água na boca, ligeiro. Pelo amor de Deus. Acerca da qual ele está falando. E quando isso acontece através de um veículo de comunicação, ou mesmo um local onde estão reunidas muitas pessoas, então o efeito desta atitude pode multiplicar-se quase que infinitamente. Esta tem sido uma arma usada por muitas pessoas para derrubar aqueles que de alguma forma não lhes são queridos. Eu não gosto de Michele, então vou militar agora contra Michele. Porque o cabelo de Michele não está bom hoje. Porque aquela bolsa de Michele está velha. Porque Michele passou por mim, olha, nem falou, fingiu que não me conheceu. A maledicência tem sido usada para denegrir e destruir vidas e até mesmo bons trabalhos que estão sendo realizados em todo o mundo. O pior nesta questão é que quando alguém veicula uma maledicência, essa pessoa não dá a fonte que a originou tal conversa. E os ouvintes, em sua grande maioria, despreparados, também não questionam a origem da informação. E saem por aí repetindo o dito como se fosse uma verdade incontestável.
apesar de não terem nenhuma prova sequer sobre aquilo que está sendo dito. E é por isso que ocorre aí, na justiça, danos morais. Eu falo e não tenho provas. Eu acuso e não tenho como provar. Eu digo que fez, mas cadê a prova? Né? Hoje eu bem trabalho com isso. Você vai fazer uma queixa, você tem que ter a prova. A moça chegou lá, eu quero devolver uma roupa na loja porque eu fui tratada mal. Tem quanto tempo isso? 30 dias. Quem ouviu alguém lhe criticando, lhe questionando, lhe constrangendo? Ah, só tinha eu e a vendedora. Não tenho como provar. Cadê o vídeo? Cadê o áudio? Esse é o perigo. Porque às vezes, assim como aconteceu com a pastora, já aconteceu comigo, comigo e Lucas, então, misericórdia. Eu já tive a beira de entrar numa depressão por causa de tais acusações com relação à minha vida. De eu querer acabar a minha amizade com ele por causa das calúnias. De eu ter que dizer à mãe dele, eu não tenho mais condições de andar com seu filho porque todo mundo me acusa. Então a gente tem que ter preocupação com isso. Porque às vezes o outro não tem a estrutura que a gente que está falando acha que tem. Né? Vamos procurar conhecer, vamos procurar buscar, já que quer saber alguma coisa, que também não é certo. Mas nós precisamos disso. Para que a gente não seja e não tenha o pecado de homicídio nas nossas costas. Porque a morte espiritual, quando se fala de homicídio, fala de morte espiritual também. Certo? E a gente precisa ter cuidado. Terminou aí, não foi? Pronto. Luana, venha. Paz do Senhor a todos. É só que você estava falando e eu me lembrei de algo que aconteceu há um tempo atrás, que eu chamei alguém da minha família para ajudar em algo na casa de uma pessoa. E aí ela foi. Só que aí ela foi, ficou tranquila lá e depois de um tempo ela chamou outra pessoa da minha família e falou que na casa da pessoa que ela foi, que eu levei ela, chegou lá, ela disse, aquela pessoa, a dona da casa estava assim, deitou na cama e outro homem deitou junto com ela. Aí, essa outra pessoa que ela contou chegou para mim e falou, mas eu não acredito que fulana fez isso. Eu digo, não, minha irmã, não aconteceu nada disso, de jeito nenhum, porque eu estava lá e vi. Foi o próprio marido dela que deitou com ela. Eu vi, a porta do quarto estava aberta, foi o marido dela. Ela disse, não foi, não foi. Eu digo, eu vou chegar para ela e vou dizer. Chamei a pessoa e disse, vem aqui, você viu isso na casa de fulana? Você viu realmente? Ela disse, eu tenho certeza, naquela certeza que, né? Eu tenho certeza que não era o marido. Eu digo, era, porque o outro homem que você imaginou que era, ele nem em casa naquele dia estava em outro lugar. Então foi o marido dela que deitou na cama com ela. Eu disse, já pensou se essa conversa vaza para outras pessoas? Eu digo, você vigie, porque sua língua você vai pro inferno com ela, viu? Amados, isso é grave. Eu tinha 12 anos de idade. 12? Acho que era 12, era 13. Quando eu tive que ir para a delegacia fazer um retrato falado. Porque o cara foi na casa do vizinho para matar ele e eu fui a única pessoa que deu a informação da casa, imagine. Eu na porta esperando a coleguinha para ir para o colégio e aí chega um cara, um homem alto com a jaqueta de motoqueiro e pergunta, onde é a casa de fulano? Eu falei, é ali. E ele tinha ido lá para matar ele. Né? Eu separei, eu nem lembrei, não foi do slide com alguns versículos, mas aí na próxima semana a gente lê. Vinha, Luana, que falta 5 minutos. Eu estou lendo um livro, estou terminando. Inclusive, esse livro está sendo motivo até de evangelismo. Que uma das minhas colegas já leu ele todo e agora ela está lendo a Bíblia. Já leu sobre Salomão, agora está em Jeremias. Né? E assim Deus ele está trabalhando. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? De calar e tempo de falar. Geralmente, quando Deus trata sobre silêncio,
Ele mesmo se encarrega de enviar-nos de diversas maneiras a mensagem sobre a importância de aprendermos a calar e silenciar. Isso diz respeito tanto à circunstância quanto a propósitos, direções e promessas dele para nós. As nossas palavras definem a nossa maturidade ou revelam a falta dela. As palavras têm um poder incrível. Quanto mais maduras, mais sábias serão. Quanto mais paciência, mais maturidade haverá. Quanto mais maturidade, mais as nossas palavras serão instrumento de cura. Quem sabe, assim como eu, você já teve o hábito de compartilhar tesouros em momentos e com pessoas com as quais não deveria fazê-lo. E Deus precisou usar um megafone para que você aprendesse a importância de guardar mais e falar menos. Não raramente falamos sobre coisas que estão a acontecer e de repente o que estava certo para se tornar realidade foge completamente do rumo que estava tomando. Porque falamos antes do tempo. Muitas coisas não vão adiante porque falamos quando elas deveriam ser geradas em silêncio. A verdade é que existe o poder no silêncio. Da mesma forma que existe poder quando falamos no tempo apropriado. Muitos problemas seriam evitados se soubéssemos guardar o que acabamos liberando em momentos errados. Calar ou falar no tempo certo é uma atitude sábia que nos livra de muitos conflitos e desentendimentos. Na multidão de palavras, a probabilidade de haver brigas, confusões, contendas e conflitos é muito maior. Por isso, muitas reuniões de família terminam em conflito. As mulheres improváveis devem aprender a guardar o silêncio. Essa tem sido uma arma para mim nestes dias. Creio firmemente que Deus deseja equipar. Essa tem sido uma arma que para mim nesses dias, creio firmemente que Deus deseja nos equipar com essa habilidade em nossas mãos. Em situações específicas, percebi que o Senhor tem conduzido a ficar calada, principalmente em momentos nos quais eu certamente verbalizaria os meus pensamentos e opiniões. Se por acaso os meus impulsos são mais fortes que a direção do Pai, fico triste por colher os frutos amargos de falar o que quando deveria me calar. Os que costumam ter uma opinião franca sabem que é difícil calar nos momentos em que queremos expressar a nossa opinião, mas sabem também quanto sofremos por falar no momento ou na maneira inadequada. Foi por situações assim que Deus começou a conduzir o silêncio em muitas rodas de conversas e em diversas situações. Entenda que estar em silêncio não é estar emburrada. Estar em silêncio é um convite para que a sabedoria seja sua mestra no sim ou no não. As mulheres improváveis deverão aprender a guardar silêncio. Eu agradeço a minha oportunidade. Os homens também. Esse foi o capítulo de hoje. Eu digo, eu tenho que fazer o fechamento da aula com esse capítulo. E o tema do slide era o quê, Michele? Do outro. A morte e a vida. Aí a semana que vem a gente discorre, porque são só de textos bíblicos relacionados à morte e à vida que estão no poder da língua. Que Deus nos abençoe e nos dê graça, né? Que a gente fique bem atento à voz do Espírito Santo, para que Ele ministre cada dia mais no nosso coração. Glória a Deus, igreja. Amados, hoje, em nossos
dias, a questão da mídia, né, onde se expõe muito a vida pessoal. Vocês não sabem o quanto isso é perigoso. As pessoas estão se expondo demais a um exibicionismo muito grande. Isso é um perigo. Quando nós começamos a expor muito nossa vida pessoal, a mídia, a rede social, é uma bênção, a depender de como se utiliza, como se usa, não é? Aquilo que é necessário a gente colocar lá, fazer uma postagem, amém. Mas será que eu tenho tanta necessidade de expor a minha vida pessoal? Vocês sabem o estrago. Vocês sabem das lutas espirituais. Vocês sabem das perdas. Vocês sabem da maledicência que isso está sendo transmitido ou que nós estamos sofrendo as maledicências por meio da mídia? Nós não falamos sobre a mídia, vamos falar em outro momento. É terrível, é triste. A gente que tem uma visão espiritual mais aguçada, e eu fico, às vezes, preocupada e um pouco chateada quando eu vejo, às vezes, a falta de entendimento, a falta de sabedoria que está acontecendo no meio do povo de Deus. Isso eu falo no geral. Não me refiro apenas à igreja local. Gente, as coisas já passou do limite. Era uma coisa que o pastor José Carlos, ele tinha sempre esse cuidado de sempre estar alertando sobre isso. E me faz necessário voltar a estar alertando ao povo de Deus sobre este grave problema, entendeu? Que estamos enfrentando. Tá? A exposição pessoal. Tá? Nós não precisamos dessa promoção. A gente não precisa estar se autopromovendo, não precisa. Porque isso está causando, gente, um grande problema. Um grande problema. Se expõe imagem de criança pequena, se expõe imagem de esposo, se expõe imagem de esposa, se expõe as suas bênçãos que custou caro para receber. Tu sabe quem está do outro lado, com que palavra, com que olhar que vão ver isso? Dificilmente vai te abençoar. Dificilmente vai dizer graças a Deus. Dificilmente vão dizer graças a Deus, eu louvo a Deus porque ele conseguiu. Dificilmente. E vocês sabem que as palavras, quando liberadas no mundo espiritual, com a nossa autorização, quando eu faço, eu estou autorizando. Não esquece isso. Eu estou autorizando. Eu estou liberando isso. Eu estou abrindo isso. Por meio dessa exposição. Isso é terrível. E quando eu digo isso para a igreja, porque vocês não sabem o que eu sinto quando eu vejo isso. E não é algo carnal, nem coisa de 64 aninhos, porque eu tenho não, tá bom? Porque a visão espiritual, ela é a visão espiritual. Isso aqui não está limitado à idade nem a tempo. Porque Deus não envelhece, o Espírito Santo, ele não envelhece, nunca vai envelhecer. A exposição, a montar foto em pose apelativa, sensual, e do outro lado o mal está ganhando força. E do outro lado o inimigo está lá, tragando a vida pessoal de muita gente
Aí depois vai perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Por quê, irmãos? Porque antigamente, vocês percebem se a vida do povo de Deus era assim. Vocês percebem, se a gente passava peleja como se passa hoje. Porque para se ganhar, dá muito trabalho, mas para se perder, no dia de hoje, é com muita facilidade, irmãos. Há muita exposição pessoal. Não falo de você utilizar redes sociais para o que é necessário, né? Pessoa que trabalha, que precisa, tem uma loja, tem algo assim. Mas preserve sua vida pessoal, meus irmãos, pelo amor de Jesus Cristo. Eu faço como o apóstolo Paulo. Eu vos rogo-vos, preserve seu casamento, preserve o que você bença sua. Preserve. O lugar de testemunhar é aqui, no altar do Senhor. É o lugar de testemunhar. É aqui, irmãos, para a edificação do corpo de Cristo. Tá? E ainda é muito bom não contar o testemunho quando tiver aqui a live, que eu já estou meio invocada com ela. Entendeu? Sabe por quê? Os inimigos da igreja, deixa eu falar aqui para você que eu estou na escola bíblica. Os inimigos da igreja, os que torcem para a queda da igreja, para esvaziar a membresia, que estão saindo de porta em porta, convidando para o pessoal sair daqui da igreja para ir para outro lugar. Isto fica olhando, sabe? O que é que dá nisso aí? Apóstolo Paulo falou que ele corria risco entre os falsos irmãos. Perigo de morte. E Jesus, quando ele tinha seus particulares, ele não chamava os 70 para falar, não. Ele chamava Pedro, Tiago e João. Ah, irmão, vamos ser mais reservados, pelo amor de Deus. Ah, mas é o tempo, eu não sirvo o tempo, eu sirvo a Deus, que é o Senhor do tempo. Ah, mas é a era, eu não estou servindo a era, nem momento de desenvolvimento, nem tecnologia, eu estou servindo ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E vamos nos alinhar, irmão, vamos tomar prumo na vida. Vamos tomar cuidado com isso. Os estragos têm sido grandes. Entendeu, irmão? A gente está assim, com a venda nos olhos. Não, querido, vamos vigiar. Fica atento, porque o diabo, ele é sagaz. E está roubando, engolindo bênção de muita gente aí. Aí põe lá o maridão bonitão lá, todo robusto, todo musculoso, né? Lá, ofertando, oferecendo. Aí põe lá a mulher, a serva de Deus, toda lá, robusta, toda lá. Eita, olha que prato cheio. Sou solteira, casada, divorciada. Expondo. Essa é a boca que muitos queriam beijar. Serva de Deus falando isso. Gente que foi daqui falando isso. Meu Deus, tem misericórdia. Está difícil, irmão, desse jeito. Está complicado. Entendeu? Não exponha a sua vida pessoal. Não exponha. Ninguém precisa saber do seu casamento. Ninguém precisa saber se o seu filho é bonito, se é feio, se o marido é bonito, se é feio, se a mulher é bonita, se é feia. Ninguém precisa saber isso. Ninguém precisa saber, irmão, do seu sucesso. Está entendendo? Ninguém precisa saber o que você tem, o que você adquiriu. Aí, a porta de emprego, aí antes de registrar a carteira, aí tá, ai, Deus me abençoou. Ai, não precisa isso, irmãos. Porque a depender de como se fala, isso se torna uma exibição. Vamos ter cuidado com esse exibicionismo. Nós não precisamos disto. Nós não precisamos, irmão, de alta promoção. Não se promova. De jeito nenhum. Tá? Porque os inimigos estão de plantão torcendo pela nossa queda, torcendo pelo nosso fracasso, torcendo para ver o mal. Ou você pensa que não tem quantos torcendo pelo mal dessa igreja, irmão? Porque a Aurelina, ela não merece estar nessa liderança, porque a Aurelina é a Aurelina, então ela não é nada e ela não deve estar assumindo, ela não deve ter essa honra, porque é isso, irmãos, é isso. Tá? Quando alguém se presta a sair, convidando, o que quer dizer isto? Vamos derrubar o ministério de Aurelina, o ministério não é meu.
A maior questão aqui não é meu ministério. É de Deus. E isso, irmão, que se vive no meio do povo cristão, e a gente fica tapado, com os olhos fechados, deixando... É como estar no mar. Deixa as águas levar. E vai, e vai. E vocês veem o estrago que isso tem causado. Né? O estrago que isso tem causado. E a gente com essas aceitando isso de boa, achando que nada é nada. E as raposinhas minando na nossa vida, minando na nossa vinha, minando na nossa vida espiritual, minando no nosso ministério que Deus confiou. Está entendendo? Quando menos espera, infelizmente, você passa tanta peleja, irmão. A igreja do Senhor nunca passou por tanta batalha espiritual como tem passado nos nossos dias. Ah, mas é porque o cão está solto. Irmão, não tenho nada com o cão que está solto. Eu tenho a ver com Deus que está aqui nessa igreja. Eu tenho a ver com Deus que nós servimos. Tenho a ver com Deus que nos chamou. Deus que nos escolheu. É nesse Deus que nós confiamos. É nesse Deus que nós obedecemos. Nós acreditamos no Senhor. Tá? Então, vamos ter cuidado para não vir depois sofrer derrotas por conta dessas coisas. Estão entendido? Amém? Então, quando Deus lhe der suas bênçãos, guarde para você. Não mostre para os inimigos, não. Não mostre, não, porque eles não vão desejar o teu bem, não. Vão desejar que a gente caia e quebre o pescoço. Está entendendo? Vão querer passar o sarrasteiro e começa, ó. Sentimento, irmão, é a coisa terrível. Sentimento ruim. Ah, mas eu confio, nada me pega. Ninguém vai nessa aqui, não subestima o inimigo. Não subestime seus adversários, porque eles exercem muita força no reino espiritual se a gente não se cobrir. E outra coisa, eu aprendi que o pior feitiço que tem é inveja. Olho de seca pimenteira. Viu? Que mina tudo que a gente tem, se não tiver cuidado, fica desapercebido. A primeira área que a inveja atinge é o espiritual. Viu, irmãos? Tá? Primeira área. Atingir o teu espiritual, você fica com aquela barreira lutando, não consigo orar. Porque a inveja é algo terrível, irmão. Viu? Mina as nossas forças espirituais. Mina o nosso ministério. E minou nossa vida espiritual, o resto o quê? Entendeu? Vamos vigiar todo o tempo. Orei, vamos orar. Vamos encerrar. Glória a Deus, vigiando, né, com nossas palavras, vigiando com as bênçãos que Deus nos dá. O inimigo não vai te abençoar quando vê você prosperar. E muito desse inimigo está no meio do evangelho, meus irmãos. Viu? O joio está ganhando força. O joio está ganhando força, ao invés de estar do lado da tua casa, na rodinha de amigos, com os vizinhos, está no meio da família. Aí tu fica jogando conversa fora. E ele lá, estou te vendo. Praguejando a gente, viu? Desejando mal, desejando nossa morte. E a gente ali, ingênuo, achando que todo mundo está sorrindo para nós. Se engana com isso não, viu, irmão? Não se engana com isso não, vamos ter cuidado. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, porque tu és o nosso Pai que nos adverte, nos alerta. Senhor, te glorificamos, porque o Senhor é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Oh Jesus, ajuda-nos, transforma-nos, liberta-nos, abre nossa mente, nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, para que possamos, Senhor, fazer a tua vontade e sermos diferentes. Porque o Senhor quer nos livrar, mas a nós cabe-nos vigiar, ter cuidado, ficarmos atentos com as nossas palavras, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida espiritual, termos zelo por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor nos confiou. Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa, Pai amado, também esse conteúdo nessa live, nesse vídeo. Abençoa a tua filha, que também tem sido canal de bênção aqui. A tua serva, que também fizeram uso da palavra. Que o Senhor Deus nos dê discernimento, crescimento, entendimento,
para que possamos, ó Pai, viver com sabedoria e sermos abençoados. Obrigada por tudo, abençoa o teu povo, leva em paz, em segurança, embaixo das tuas asas, na mais perfeita paz, e nos prepara para o culto da manhã à tarde, aonde estaremos aqui, ó Deus, aonde, Senhor, há o teu servo que vai ministrar a palavra aqui amanhã, o pastor José Nilson, que o Senhor o use poderosamente para falar conosco, e que a tua glória seja manifesta, que o Senhor venha se revelar em nosso meio, com o perdão dos nossos pecados, é tudo que pedimos e te agradecemos. Leva o teu povo em paz e em segurança, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse com todos vós, todos dizem amém.